experiência muito rica, muito construtiva, muito estudo, e foi muito bom porque conheci pessoas muito incríveis e os professores sempre dando todo o suporte que a gente sempre precisou. Foi um ano de muita dedicação, mas sempre bem subsidiado assim, por toda a estrutura que o Vetor proporcionou. Eu acho que a questão da proximidade que os professores têm para com os alunos, né? Aqui no Vetor, como a gente tem um espaço reduzido, salas menores, os professores eles têm a chance de ter um contato muito maior com os alunos. Isso significa eles têm tempo depois da aula para conversar com a gente, para tirar dúvida de perto. Mesmo durante as aulas, eles têm como diagnosticar problemas individuais e aí direcionar a explicação para um ou para outro aluno que está tendo uma certa dificuldade. Então, eu acho que o espaço reduzido, junto com essa abordagem mais humanizada do aluno para prestar o vestibular, eu acho que é o principal diferencial do Vetor. Bom, eu fiz um ano de cursinho antes de fazer aqui o cursinho no Vetor, ou seja, o Vetor foi meu segundo ano de cursinho. É muito engraçado porque o segundo ano de cursinho ele parece um ano novo, assim, não é como se fosse o segundo ano. Então, no meu primeiro ano, eu meio que senti como que seria, como é que é o jogo do vestibular. Mas aí, no segundo ano, aqui no Vetor, eu pude ter uma abordagem muito mais específica, muito mais amparada, e de uma forma muito mais lúcida, assim, eu acho, porque já tendo passado por um ano de vestibular, já sabendo como é que é mais ou menos a jornada, no meu segundo ano aqui no Vetor ele foi muito mais direcionado, assim. Sim, quando você tem uma sala menor, como eu disse antes, o professor ele tem como diagnosticar problemas individuais e atacar aqueles problemas individuais com muito mais precisão. No outro cursinho que eu fiz ano passado, as salas não eram tão grandes assim, eram mais ou menos 70 alunos por sala, mas ainda assim, aqui é uma sala muito mais reduzida, muito mais concentrada, então o atendimento ele é muito mais individualizado. E eu acho que quando você está estudando, às vezes você precisa tirar dúvida, você não pode deixar acumular dúvida para a semana seguinte, porque você sabe que na semana seguinte você vai ter mais dúvida. Quando você tem acesso ao professor fácil, e isso é proporcionado por uma sala pequena, o seu estudo fica muito mais otimizado, porque você não deixa acumular muita matéria, você está sempre o professor por perto, uma sala menor, tirando dúvidas sempre. Então, eu acho que isso contribui muito para a evolução do aluno no percurso. Bom, os momentos de tensão existem em qualquer cursinho, né? E aí numa sala pequena, às vezes isso pode ficar mais acentuado ainda. Mas como aqui você tem um ambiente que favorece a boa interação das pessoas e não existe aquela pressão a todo momento por parte do cursinho com relação aos alunos, quando você percebe que a sala está numa situação mais tensa, mais estressada, o que eu percebi é que a gente tende a se ajudar e não a se estressar mais, entendeu? Então, existiram momentos em que a descontração não era, assim, o que reinava, houveram momentos em que as pessoas estavam mais tensas, mas a gente agiu no sentido de se poupar, entendeu? Então, a sala pequena, ela pode ser prejudicial na medida em que a sala não saiba se ajustar em momentos de tensão, entendeu? Então, é importante que a gente conseguiu se respeitar e se ajudar em momentos em que a descontração não era plena, assim. Bom, o corpo docente inteiro se mostrou muito preparado e muito acostumado com o vestibular e com todo o processo que é a preparação de alunos para o vestibular. Grupos muito fortes e que sabem trabalhar juntos, assim. Então, por exemplo, matemática, os professores eles já trabalharam juntos em outros cursinhos, então isso facilita
isso facilita a interação deles para estipular a abordagem do curso, ou então, mesmo em física isso também acontece, em várias áreas do corpo docente eles já trabalharam juntos em outros cursinhos e com muitos anos de experiência, então isso facilitou muito na hora do corpo docente abordar o curso, entendeu? A dinâmica de aula, como eu disse antes, os professores eles têm um olhar muito clínico com a gente, assim. Então, eles não estão engessados pelo livro, eles não estão engessados por alguma determinação da coordenação. Eles têm liberdade para adequar a aula se eles perceberem algum desvio de algum aluno, um aluno está com uma dúvida aqui, está com algum problema ali, então ele abre um balãozinho na aula e explica e aborda aquele tema com mais profundidade. Aí é claro que a dúvida de um sempre é a dúvida de um ou dois ou mais, então essa liberdade que o professor tem também foi muito, contribuiu muito assim, com a gente. Bom, durante a aula é muito bom você ter a apostila, porque muitos professores eles colocam um resumo da aula na apostila, então você complementa o caderno com as suas anotações, também é um jeito bom de você acompanhar a aula, e aí para complementar com aquilo que você tem na aula, você tem um livro didático, que você pode estudar em casa com muito mais detalhes, uma abordagem muito mais densa. Quando você tem um acompanhamento em sala que o próprio professor fez, do que ele vai dar naquela aula, para você acompanhar e complementar com anotações, aí você ainda tem livros didáticos para estudar em sala. Então isso foi assim, nevrálgico assim, para o meu estudo assim, durante o ano. Bom, português é uma matéria de importância máxima assim, no vestibular, que decide vaga na hora H. Assim. Então, quando você tem um curso de português que aborda os temas que são cobrados no vestibular com técnica específica para resolver as questões e de uma forma bem didática, você não se sente desamparado, porque o meu histórico, que acredito que é o histórico de muitos alunos com o português, é de não ter técnicas específicas para resolução de exercícios. E aqui no Vetor ele tem esse diferencial, que é a abordagem da matéria com técnicas bem específicas e estipuladas. E isso assim, ajuda muito na hora de fazer o vestibular, porque você tem uma técnica que se aplica para todos os casos e não técnicas falhas que fogem às vezes de um caso ou outro. E redação, né? O curso de redação do Vetor é muito, muito forte. A gente tem o Vetor tem professores que são assim, referência em redação pelo Brasil, que sabem como que cada vestibular cobra cada redação e as diferenças que podem haver entre as propostas de redação de cada vestibular. Então, quando você tem uma abordagem bem específica, direcionada com um professor experiente, a redação assim vai assim, a mil, né? Então, faz toda a diferença na hora de prestar vestibular e passar. Eu acho que basta a pressão que o próprio aluno coloca sobre si mesmo. E acho que isso já é suficiente quando você se predispõe a prestar vestibular, quer dizer, você está correndo atrás daquilo, então a sua força de vontade deve ser suficiente para fazer com que você corra atrás do seu objetivo. E aí quando um cursinho entende isso e deixa de pressionar os alunos e passar a incentivá-los de forma positiva, eu acho que isso foi assim, importantíssimo para que a turma não chegasse no final do ano com o psicológico completamente destruído. Pelo contrário, assim, otimistas para prestar as provas e ver os resultados. Assim. Muito. É até engraçado você falar isso. Nossa, eu me sinto orgulhoso de ter feito um cursinho, assim, mas é uma coisa que eu nunca senti antes, assim, tipo, nossa, tenho orgulho de ter feito vetor, assim, sabe? Não sei, o ambiente proporciona isso, assim. Eu não sei explicar, é muito engraçado.